A minha reflexão de hoje é sobre o livro de Gênesis, capítulo 8. Eu comecei a refletir no processo, que para tudo há um processo, que não chegamos ao propósito sem passar pelo processo. O capítulo 8, ele descreve o tempo aguardado por Noé e sua família, pelo tempo certo para saírem da arca. Tiveram que esperar, mesmo depois das chuvas cessarem, as águas começarem a baixar. A Bíblia descreve que as águas foram baixando pouco a pouco. O versículo 3, ele nos diz que ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Transformando esses dias em meses, foram 5 meses e as águas apenas tinham diminuído. Eles ainda tiveram que continuar aguardando o tempo do processo. Eles não tinham como pular o tempo do processo. Foram obrigados a esperar até que se cumprisse o tempo determinado por Deus. Assim também foi com outros personagens da Bíblia. Foi assim com Abraão, que teve que passar o tempo do processo de espera pelo cumprimento da promessa até o propósito do nascimento de Isaque. Foi assim com José, que teve que passar pelo processo de ser vendido pelos seus irmãos, ser jogado numa cisterna, ser escravo no Egito, de ter passado mais de 2 anos preso, para chegar ao propósito de ser o governador do Egito e salvar o mundo da fome, que iria assolar aquela região naquele período. O rei Davi também teve que passar pelo processo de aprender a pastorear um pequeno rebanho de ovelhas antes de reinar sobre um povo. Teve que passar pelo processo de matar um urso, um leão, antes do propósito de ser um grande guerreiro. E com certeza isso não é diferente conosco nos nossos dias atuais. Nós temos que passar pelo processo para chegarmos ao nosso propósito. O processo de um bom casamento é o namoro, o noivado. O processo da maternidade é a gravidez. O processo de uma carreira profissional com excelência são longos anos de estudo. O processo de um bom emprego são bons e longos cursos preparatórios, mas nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos logo viver o propósito. E tem processos que são muito longos, são anos, até décadas. Na própria Bíblia, nós vemos o tempo que Moisés, para chegar ao propósito de ser o líder, passou 40 anos pastoreando as ovelhas do sogro. O tempo do processo do povo que saiu do Egito para chegar a Canaã, 40 anos no deserto. E hoje nós não queremos mais passar por esse tempo. Nós queremos tudo aqui, agora. Queremos logo viver o propósito. Nós temos pressa para viver o propósito e não queremos realmente passar pelo tempo do processo. Infelizmente, se nós não vivermos o processo, nós não conseguiremos chegar ao propósito. Não que o propósito que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, nós não conseguimos. E muitas vezes, a maioria das vezes, o processo é dolorido, é sofrido, muitas vezes é demorado, mas é necessário. É Ele que nos capacita para vivermos o nosso propósito em Deus. Fiquemos com isso em nosso coração, meus irmãos. Vamos viver o nosso processo com calma, com sabedoria, para que nós possamos alcançar o nosso propósito em Deus e com Deus. Essa foi a minha reflexão de hoje. A paz do Senhor.